site, estou ouvindo vocês aqui falando. Galera, agora é o seguinte, tá? Ao longo do tempo, a gente foi aprimorando, né, aprimorando muito as nossas técnicas, as nossas estratégias. Aqui na Cliente Alto Valor, a gente tem praticamente um método para tudo que você imagina. Se você pensar no universo de marketing digital, a gente tem um método. Tudo nosso tem muito método. E não um método que foi inventado da cabeça, porque a gente não. É uma coisa que a gente foi criado a partir de uma necessidade que a gente foi entendendo e que a gente foi testando, testando. Tá? E uma das coisas que nós descobrimos era o seguinte: quando eu comecei, eu tinha um desafio. Qual foi o meu desafio? Quando eu comecei a vender, quando eu lancei a Cliente Alto Valor, eu tinha uma lista. Eu já era uma pessoa que era uma pessoa de bastidores há muito tempo, mas eu não era uma pessoa conhecida, etc. E tal. E eu tinha muitos negócios e eu era muito ocupado. Então, naquela época, eu pensei assim, cara, eu vou vender, vou lançar essa empresa e eu vou vender para as pessoas que, de alguma forma, meio que me conhecem. Então, eu tinha uma lista, na época, de 40 mil pessoas. E aí, eu peguei e fui vender para essas pessoas. E eu, né, não tive muito sucesso vendendo para aquelas pessoas que me conheciam ali. Por isso que eu tive que aprender como me posicionar muito rápido, como fazer isso muito rápido. E eu tive que aprender como vender muito rápido, como fazer um funil que funcionasse muito rápido. Todas essas coisas. E foi muito legal porque, nesse processo todo, eu usava um funil de webinário. A melhor ferramenta que existe para você poder vender hoje, high ticket, é você fazer uma palestra, um webinário, ter aquilo que nós chamamos de um CAV, conteúdo de alto valor. Seja numa palestra, seja num livro, seja sei lá, num webinário gravado ao vivo, você tem que ter um conteúdo de alto valor. Isso, isso foi uma coisa que eu percebi. Como que eu percebi isso, Sandro? Se você está querendo para cima, porque eu tenho vários livros aqui em cima. Se você olha os livros, os grandes especialistas do mundo todo que vendem as grandes consultorias do mundo todo, sei lá, você pega aquele cara do Startup Enxuta do Eric Ries, você pega o Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, tá? Todos esses livros, eles são livros que eu chamo de conteúdo de alto valor. Eles são livros que têm armadilha, que têm crença, que têm oportunidade. Esses livros. Todos eles. E eu falei, caramba, e se você for pensar bem, como é que esses caras vendem consultoria? O cara vende um livro, né? Do ano passado, sei lá, Napoleão Hill. Cara, como é que Napoleão Hill vendia no tempo dele, há 70 anos atrás? Ele escrevia um livro, ou fazia uma palestra, as pessoas ou compravam o livro ou assistiam a palestra dele, depois contratavam a consultoria dele. Essa que era vendido. Isso não mudou. Então, mesmo nos tempos de hoje, isso ainda funciona. Só que hoje, às vezes, você tem um livro, porque hoje em dia tem outras ferramentas. Você pode fazer um vídeo, uma aula. Você pode fazer um webinário online. Você não precisa fazer uma palestra presencial. Mas mudou só o meio, a ferramenta. Mas o conceito permanece o mesmo. Você precisa ter um conteúdo de alto valor. E eu comecei a trabalhar em testando trocentos mil formatos de poder fazer esse tipo de conteúdo. E eu cheguei no modelo que a gente chama de CAV, né? Uma estrutura que você pode usar para você poder apresentar. E a gente ensina isso dentro do HTC. Hoje, todo mundo no nosso programa utiliza o CAV para poder vender. E a gente vai ensinar para vocês aqui hoje como funciona o conteúdo de alto valor. Como é que você monta uma palestra ou um webinário, quais são os fundamentos ali, como é que você estrutura isso de uma forma que você consiga vender uma oferta high ticket, se posicionar. Como é que a pessoa vai ver você e nos primeiros 15 minutos, sabe aquela coisa, a primeira impressão que fica? Você vai aprender como você cria um conteúdo onde a pessoa nunca te viu, mas nos primeiros minutos que ela te vê, ela já entende que você é uma marca diferente. Tá? E eu vou trazer aqui para poder falar sobre isso o Wagner, mas antes do Wagner começar, eu só quero mostrar para vocês uma história do Gino,
E o Dino, ele era um... Ele é um mentor, né? Ele de lojas, sabe, loja, né? Loja. Ele fazia mentoria para lojas e ele começou a usar o CAV. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele foi que ele fez isso. Eu vou compartilhar com você aqui. Tem uma... Deixa eu só me dar... Espera aqui. Opa. Bom, eu sou o Dino, eu sou líder do movimento Rede Milionária. Eu criei esse método depois de uma experiência executiva de quase 20 anos no varejo. Já fazem 5 anos que eu atuo com mentoria, mas colhendo resultados ainda melhores nos últimos 6 meses com a metodologia do High Ticket. Durante muito tempo, a gente enfrentou muita dificuldade de se posicionar para o lojista, porque esse público é um público que é feito de homens e mulheres que fizeram a própria história, que batalharam muito, mas que também foram muito enganados, foram muito roubados. É um público muito desconfiado. E a gente pensou em desistir diversas vezes. Alguns lançamentos davam bom, outros davam ruins, alguns davam bons, outros davam ruins. Detonava a nossa confiança, autoestima e até as nossas finanças. Um outro ponto que me incomodava como mentor e como empresário junto com meu sócio é que o modelo dependia demais de mim. Então, assim, eu tinha uma sensação de que se a gente tivesse muito aluno, se a gente crescesse o negócio, ou se a gente vendesse muito caro, eu ia ter que trabalhar em dobro, em triplo, em quádruplo, porque dependia demais de mim. E isso estava limitando o nosso crescimento. A nossa história com o Sandro começa quando o Leandro, meu sócio, busca o Sandro em um evento para pedir um conselho. Ele explicou que a gente vinha trabalhando para se posicionar para redes de loja, para um público assim de mais alta renda, com um produto um pouco mais sofisticado, mas que a gente não estava conseguindo. E aí o Sandro olhou o projeto, assim, de bate-pronto, ele já bateu o olho e falou, olha, tem uma questão aqui de posicionamento, tem uma questão aqui de produto, tem uma questão de preço, né? Tá muito barato. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E foi muito interessante porque eu tava um pouco descrente, não na mentoria, porque eu acredito no que a gente faz, nunca deixei de acreditar no método, mas eu estava descrente do processo como um todo. E aí no primeiro lançamento que a gente faz, no primeiro esforço de venda, que foi um webinar ao vivo, o primeiro, que era um teste, se vendesse um, a gente já estaria feliz. Olha que interessante, né? A gente vinha de lançamentos, então, de altos e baixos, e a gente estava vendendo a mentoria em grupo por R$4.000. E ao aplicar a metodologia do cliente de alto valor, no primeiro lançamento, no primeiro webinar, que era um teste, a gente nem estava esperando muita venda, porque de fato era a primeira vez que eu fazia daquele jeito, que a equipe estava fazendo daquele jeito. A gente nunca tinha feito, e a gente investiu super pouco, algo em torno de R$3.000, R$4.000 em tráfego. E no primeiro, a gente já vendeu de 4 para R$18.000, que a oferta passou a ser 18.000, nós vendemos 10 mentorias. Então, assim, de cara, com investimento de 3.000, a gente fez um lançamento de R$180.000. A partir daí começou um reposicionamento. Então, com a ajuda do Sandro e da metodologia do cliente de alto valor, a gente começou a reposicionar conteúdo, reposicionar, fazer menos conteúdo, inclusive, reposicionar o produto, reposicionar o preço e fazer uma entrega ainda melhor que não dependesse de mim. Em 6 meses, a gente já tinha faturado 1,5 vezes mais o faturamento do ano passado, que foi de 12 meses. Ao final desses 6 meses, nós fizemos um evento e a gente decidiu, junto com o Sandro, fazer uma oferta nesse evento. Uma oferta de 120 mil, que eu nunca havia feito. Claro que teve lá um desconto para quem estava no evento e fechava no evento e tal. Nós fechamos 11 vendas de 80 mil nesse evento. O ano passado, o ano todo, nós não faturamos 1 milhão. Esse ano, em 6 meses, pouco mais de 6 meses, a gente já levou esse faturamento para 1,7 milhão.
Uma coisa que eu acho muito massa nisso tudo é que a metodologia me deu mais integridade para falar do que eu falo hoje, sabe? E eu acho que isso dá mais segurança, dá mais confiança para a gente pensar em ofertas de 500 mil, ofertas de 1 milhão, ofertas de mais de 1 milhão. Né? Quando a gente está conversando aqui, ainda não tem, mas eu sei que vai ter em breve. Eu sei que daqui a pouco vai ter um outro depoimento falando de uma oferta de 1, de 5, de 10, por que não? Né? Ai, ai, oi. E aí? Ah, enfim. Legal essa história dele, né? Eu tô vendo agora, não tinha visto. Eu não tive esse vídeo dele ainda. O pessoal mandou hoje de manhã para poder ver. Muito legal, muito legal. Acho que foi muito bom. E... Ai, fico muito feliz porque eu conheço muita gente extraordinária. Bom, agora é o seguinte, gente. Eu vou... Você viu que o Dino falando ali, né, sobre o webinar que eles fizeram a primeira vez e tudo. Eu vou trazer aqui o Wagner, né? E o Wagner vai contar para vocês aqui, né, esse nosso segredo guardado de chaves, de como é que você monta um webinar, tá? Ou uma palestra, se você quiser fazer uma palestra, e que vai ser uma ferramenta para você poder cobrar muito mais caro, beleza? Wagner, estamos prontos? Vamos lá? Estamos prontos.